Não que a faculdade vai te trazer toda a base de tudo, mas hoje você mora no país que é necessário. Sim. A gente tem que ser muito claro e assertivo nisso. Você mora no Brasil, entendeu? É importante, independente do que eles vão falar agora, quando estão ouvindo aqui no nosso podcast, de política, de quem quer, que não importa. Você tem que ter um currículo. É isso que ele vai te validar. Né? Para você estar num outro patamar. Quando Sim. você vai buscar um investidor, quem é você? Eu sou um cara que dei certo, você deu sorte. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast e, como sempre, trazendo convidados fantásticos com grandes ideias para compartilhar com você. E hoje não vai ser diferente, eu trouxe aqui o Bruno Vieira, grande amigo. Seja bem-vindo, cara. Que bom que você veio. Fiquei muito feliz pelo convite. A gente estava comentando aqui como é que a gente se conheceu, porque já tem 4 anos que isso aconteceu. Verdade. E a gente estava viajando em família, né? Como é que foi essa história mesmo? Vocês estavam viajando, estavam numa decisão se vocês iam estar voltando para o Brasil, para onde vocês iam. Isso. Nós temos um amigo em comum que acabou falando, poxa, Bruno, olha essa família, como eles são diferenciados e o que você fala, e daí a gente acabou se seguindo, começando a trocar umas ideias. Digitalmente, né? Digitalmente, exatamente. Você estava muito longe. Tava. E eu estava para cá e a gente começou a ter essa sinergia e disso se tornou uma conversa mais contínua. Daí vocês vieram para o Brasil, a gente marcou de se encontrar. E depois continuou a amizade. Pois é, até hoje. Olha só, a gente estava falando da história das amizades de internet, né? Que na verdade começou por lá. Aliás, Romulinho, um beijo pra você. Com certeza está nos assistindo aí. Direto da França. Diretamente da França. Você tá na França? Tá na França, tá morando na França. Ah, moleque. Mandrake, né, que ele fala. Sensacional. A gente estava viajando pelo mundo, né, cara? Foi 1 ano e pouco, lá 1 ano e meio, que a gente rodou vários países. Durante a pandemia, aquela maluquice toda, e quando a gente voltou para o Brasil foi que a gente realmente fisicalizou a nossa amizade, né? Porque estava no digital. E hoje, um dos teus grandes papéis é ajudar as pessoas que estão no digital. Correto. Ajudar a mentalidade dessas pessoas, né? Capacitar elas para lidarem com isso tudo. Bruno, conta um pouquinho da tua história, antes até chegar nesse ponto, né? Porque com certeza tem muita história para trás aí que nem eu conheço. Bom, o Bruno hoje tem seus 48 anos, sou psicólogo, me formei em 99, fiz algumas especializações, não só na área da psicologia, como em algumas outras áreas, que eu sempre gostei de ser diferente, vamos dizer assim. E o digital, ele entrou na minha vida depois de um episódio, na verdade, depois de alguns episódios, mas o primeiro episódio foi, eu tive um infarto, tive uma desilusão gigantesca com o vulgo workaholic, vi que o workaholic não me levaria aonde eu queria, e era uma falsa sensação que o excesso de trabalho sem controle traria resultado, porém isso há N anos atrás, então não tinha essa questão hoje como a gente tem de mentores, podcast, um monte de coisa que você consegue realmente entender melhor as situações, não tinha. E eu fui um desses workaholic e paguei por isso. Né? Quando eu entendi que ser workaholic me colocou numa cama de hospital, numa UTI, e tudo que eu construí poderia ter ficado, né, literalmente, eu pivotei. É uma frase que as pessoas usam muito, mas poucas sabem realmente o efeito de pivotar. E nessa pivotada eu comecei a falar, não, peraí, deixa eu colocar em prática o que eu sempre coloquei. Eu nunca deixei durante a minha vida inteira de empreendedor a psicologia de lado. Eu não atuava diretamente na psicologia, mas a psicologia sempre foi uma base para tudo que eu fiz. A questão multidisciplinar, como lidar com as pessoas, a questão dos horários, eu fazia um monte de coisa que hoje se tornou até um padrão há 20 anos atrás. Então assim, eu sempre busquei essa questão diferente, mas não tinha ainda o digital por trás. Sim. E eu comecei a conhecer muita gente do futebol, em prol de onde eu morava, eu conversava com muita gente que jogava no futebol, no profissional, e eles falavam assim, poxa, você dá uns toques como psicólogo, você cuida da gente na hora que a gente está na piscina, no churrasco, pouco que você fala a gente coloca em prática e é legal. E nisso me apresentaram um curso em Barcelona, para poder fazer uma especialização em psicologia de alto rendimento, voltada ao esporte, e daí eu conheci um mundo que eu amei. Né, de tudo que eu já fiz. E foi muito legal. E há quanto tempo que foi isso que você conheceu essa... A gente está falando esportivo? de uns 8 anos Tá. para cá. Então,
pro digital isso é um tempo absurdo, exato. mas para nós, eu falo assim, do dia a dia... É um recente mais ou menos, né? Exatamente, é muito novo até. E dentro do futebol era muito legal, porque eu tinha o acesso aos jogadores, eu tinha acesso a tudo que estava acontecendo, só que as mulheres deles, naquela época, estavam virando as blogueirinhas, né? Estavam começando a ser o que hoje são as influencers. Sim. Então falavam, e eu fiquei indignado. Como que alguém conseguia atingir tantas pessoas com aquilo? Como que o futebol, a gente está falando que está começando o TikTok, estava começando o Face que virou Meta e tudo, mas tudo lá atrás. Eu falei, cara, interessante isso. E no Brasil a gente ainda naquela época era muito atrasado, vamos dizer assim. E daí eu sempre tive a oportunidade de poder viajar bastante, como vocês, e comecei quando eu ia viajar, o que está tendo aqui, o que está não sei o quê, e eu comecei a entender o que era esse mundo digital. As mais diversas áreas, o dropshipping, o e-commerce mesmo, mas digitalmente falando, que a diferença de um e outro é apenas o estoque, a questão dos traqueamentos, a questão do infoproduto, dos PLR, que eram coisas... Um mundo à parte. Um mundo à parte. Né? A questão das influencers que passavam mostrando o dia delas, e eu falava, nossa, que coisa gostosa, e quando você vai a fundo, você vê que isso aí é a coisa mais difícil que tem, né? de desgastante. Uma exposição mental, né, cara? Gigante. Mental, familiar, de tudo, tua vida está na mão dos outros, e eu comecei a entender esse meio. E foi interessante que quando você começa a entender o meio e falar a linguagem, a pessoa, quando ela chega até você, existe aquela questão da afinidade. Sim. Então, mesmo no esporte, hoje, esporte, música, empreendedorismo, ou até no digital, que são as áreas que eu mais cuido de pessoas, elas se identificam muito com o Bruno, porque eu vivencio isso. Então, assim, a gente estava falando agora há pouco, né, de mais um evento que vai ter em breve, que você falou, você vai me ver, quando foi o último? Ano passado, não sei o que, então, assim, eu participo de um monte de evento. Mas porque eu sou o Bruno psicólogo? Não, porque se eu não estiver inteirado do meio que eu cuido, eu não vou falar a mesma língua. Você não vai falar a mesma língua, né? Porque aquela história vira uma, entre aspas, uma cagação de regra, né? Você nunca viveu aquilo e você está ditando a regra do que eu tenho que fazer ou não? Como você vai fazer isso? É o cara que vende os cursos de eu faço a sua empresa crescer 10 vezes em um ano e o cara nunca teve empresa. Pois é, né? Como é que você vai tomar a tua ideia como verdade, sendo que você nunca nem tocou naquilo? Você nunca mexeu você não sabe nem o que é um e-commerce, né? Perfeito. Você bem definiu ali, e-commerce, dropshipping, tem, né, situações diferentes. O que acontece por detrás de uma operação de e-commerce? Trabalhei com e-commerce a vida inteira, né? E, é muita coisa. Lógico. E aí você vai olhar, tem muito guru que nunca sentou a bunda atrás da cadeira ali para digitar, para cadastrar um produto, para sofrer que não está vendendo. Exatamente, para ver que o cliente lá, né, o fornecedor dele não mandou o que ele indicou e ele que é o responsável, teve taxação, ele não precificou corretamente. Então esses detalhes, o Bruno foi um pouco mais a fundo, né? Eu nunca fui raso nas coisas. Por que o cara precisava ficar de madrugada acordado? Aí eu vi esse vídeo que você gravou, fantástico isso. E, cara, os caras iam para alguns colegas e eles queriam mostrar a regra, falar de ciclo circadiano e o caramba 4. Cara, não existe isso quando o cara tem que trabalhar. Quer dizer, então, um cara que dá plantão, ele nunca vai ser bem sucedido na vida? Pois é. E daí eu comecei a quebrar essas regras, mas trazendo de uma maneira clara. Sem florear muito o negócio. E isso começou a dar muito bom. Óbvio, não é uma psicologia para qualquer um. Por que isso? Porque eu tenho que ser muito assertivo. Tá? Eu tenho que ser muito rápido em algumas coisas. Isso porque a gente está falando de alto rendimento, de alta performance. Na psicologia tradicional, é muito mais moroso. Só que um cara que performa, ele não consegue entender a diferença desse timing. E se ele não pega um profissional na frente dele que mostra os resultados e dá os resultados, ele larga. Pois é. É verdade, porque assim, eu sempre uso esse exemplo, né? A minha mãe fez atendimento com psicólogo que durou 8 anos. Você fala, cara, como é que fica 8 anos? Imagina você hoje, pegando aí um jovem, né? Que tá no dropship, que tá na internet, e tratar ele por 8 anos. Isso não existe, né? Não. Não, eu tenho pessoas que estão comigo há 4 anos, mas é uma questão de manutenção. Exato. Completamente. Mas a gente sabe muito bem quais são os projetos que a gente cria. A psicologia de alta performance ou de alto rendimento, ela é muito legal nisso, porque ela é muito pautada. É como se fosse uma psicologia breve, que você vai realizar aquilo em X sessões. Então é muito certinho o negócio. Só que se eu não apresentar o resultado e a pessoa não acompanhar isso, acabou. E o que você viu? Você me falou de várias diferentes pessoas, né, e tipos de pessoas que você conversa. Tem esportista, tem um empreendedor digital, né,
Tem também os influencers ali, que estão dentro do empreendedorismo digital, mas ainda assim tem muito mais uma cara de influencer. A mente desses caras, né, sofre diferente também em questão da alta performance? A performance é a mesma. Tá. O desgaste, ele é o mesmo. O que vem são as variáveis. Mas o resultado de desgaste, de exposição, de falta de planejamento de tempo, é praticamente o mesmo. A base ela é muito parecida. O artista que eu cuido, o cara do futebol, o cara do digital, e algumas empresas que hoje eu sou convidado para ser boarder, né, para fazer parte do conselho exatamente para gerir tempo dos diretores, cara, as demandas são praticamente todas iguais. Que interessante. É muito louco isso. Interessante. E o esportista, assim, o que você pode destacar que foi interessante nessa sua trajetória do esporte? O esporte ele me trouxe uma conscientização de como a consistência é importante para tudo. O esporte é muito diferente em vários quesitos, porque a gente está falando daí de hormônio, a gente está falando de toda uma cadeia que envolve o atleta, alimentação, sono realmente, horário de melhor performance, mas muita coisa do esporte eu consigo aplicar hoje nas demais áreas. Tá. Então, tipo assim, hoje a consistência, eu explico o que é. Eu ensino que hoje um esportista, ele pivota constantemente, diferente do que outras pessoas falam, vivencia aquilo que você falou, eu vivencio. Sim. Então, assim, eu sei que toda hora ele está pivotando, mas consciente. Um esportista, ele tem um treinador por trás, ele tem alguém que está como back dele, que ele ouve 100%. Então, assim, aquilo está na mão dele. Igual eu outro dia fiz uma análise do cara que corre. É o piloto que ele está no carro, mas quem comanda 80% da operação tá no box, tá no rádio falando com ele, o motor tá assim, o freio tá assim, o carro tá assado. Lógico, o cara faz a parte, vamos dizer assim, braçal, tá? Mas se ele não tem aquelas orientações, ele não é o melhor. E esse link é o que eu trago hoje para as pessoas que eu cuido. É impressionante, você falou, eu sou fãzaço de Fórmula 1, né? E a gente teve aí uns 2 anos de supremacia da Red Bull, né? Que funcionava perfeitamente, a sinfonia, né? Tudo dá certo. O cara ganhou 19 de 22 corridas no ano passado. Esse ano tá diferente. E você percebe que existe um problema, né? Que tá claro, todo mundo fala, que é um problema entre o boxe e o piloto. Né, o Verstappen, ele tá brigando no rádio com os caras lá. Então, de fato, essa parte que você comentou faz muito sentido. Sim. Só que eu trago isso em exemplos, como a gente está fazendo aqui. E daí fica muito mais claro. Então, assim, não é inventar coisa. Ninguém está inventando a roda aqui. Agora a gente está melhorando a roda. Né? Você pega um pneu, todo mundo sabe que ele vai estar lá redondo, bonitinho, mas você vai ter um pneu mais macio, mais duro, falando até de automobilismo, para chuva, não chuva. É isso que o Bruno hoje faz com as pessoas. Quando a pessoa chega para mim com algumas demandas, é real isso. 70%, 70%, não é 80%, 70% das vezes a demanda dela não tem nada a ver com o que ela está querendo. É igual quando as pessoas ultimamente chegam para mim e falam assim, eu tenho déficit de atenção. E eu posso te falar que dessas 50% falando de déficit de atenção, não tem déficit de atenção, tem ausência de sono. Ok. Só que assim, o Google, né, você entra lá no AI, inteligência artificial... Tô sentindo Google, isso. Pô, eu tenho isso, beleza, ok. E daí quando o cara chega, fala, não é bem assim. Ou ele se automedica, ou faz aquelas coisas erradas que a gente está hoje muito em alta, porque a facilidade para tudo tá assim. Então eu quebro essas questões. Eu não sou nem nada contra, eu deixo isso bem claro. Quando eu inicio uma sessão com um paciente novo, com um cliente novo, a primeira coisa que eu deixo claro é, não existe certo e não existe errado. Tá? Aqui a gente é livre de julgamento. A gente vai buscar o que é melhor para você. Legal. Por quê? Porque se essa pessoa não fica confortável, ela não abre. E daí começa a questão da transferência, cotransferência, que é empatia entre os dois, a questão do alinhamento. Eu misturo muito amizade, sim. Tá? Eu não tenho medo de falar, é um risco gigantesco. Mas o resultado é 3 vezes maior. Porque eu tenho que saber dosar. Então é assim, psicólogo não pode ser amigo. Lógico que pode, cara. Porque senão você não vai ser amigo do teu médico, do teu advogado, do padeiro, do leiteiro, nada a ver. Você tem que saber diferenciar. Só que quando você consegue ter essa sinergia, o papo é outro, cara. Porque você tem liberdade. Então, assim, eu vou pra festa, eu deixo isso bem claro. Meus amigos meus falam assim, o Bruno Festa é o cara mais louco da face da terra. O Bruno trabalhando é outro negócio. Então, se fizer vários Brunos, não. É o mesmo Bruno. Não existe personagens. Só que eu sei me posicionar em cada lugar. Perfeito. Isso é uma outra diferença que eu deixo bem claro. Não é personagem. É como você se posiciona em cada lugar. Simples assim. Nós tivemos um exemplo que a gente já conversou várias vezes como amigos e algumas vezes a gente conversou coisas de filhos e não sei o quê. Eu lembro que em um momento eu falei, agora não é o Bruno
amigo. Agora, deixa eu trazer o Bruno profissional. Por quê? Porque a mensagem é diferente. Sim. O Bruno amigo, ele é bobão, ele brinca pra caramba, fala besteira. O Bruno profissional não se permite fazer isso. Ele tem que puxar para um outro lado, até para o cara sentir também que teve uma mudança, né? Sim. Porque acho que é esse que o pessoal fala do risco, né? De você ter muita amizade, que na hora de dar a bronca, você não consegue, né? O cara não te leva a sério, né? Mas aí quando você aprende a se posicionar, funciona. E daí você percebe que você pode fazer isso. Animal. Você pode ter amizade. Então essas coisas, não, eu não posso, imagina. Eu saio pra jantar, eu saio pra balada, eu saio pra festas. Qual é o problema? Eu saio pra viajar com os caras. Só que lá é o Bruno Sim. família. Sim. E eu faço questão de verbalizar isso hoje, Patrick, com todas as letras. Eu não tenho medo. Até porque daí eu não deixo nenhum viés, eu não deixo nenhum possível erro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cara, pegando um gancho aqui, mente das pessoas, cabeça das pessoas hoje, né? As redes sociais e tudo isso, a gente já ouviu tanto sobre isso, né? De que, cara, de alguma certa forma isso vem minando a cabeça das pessoas. Sim. Né? Vem deturpando um pouco. Acho que na parte do esporte você pode até dizer mais, porque a gente vê que hoje os esportistas têm uma exposição digital absurda. Então é tanto pro lado bom, mas o lado negativo e a pancadaria que esse cara toma no direct ali é difícil, né? Como é que eles estão se preparando? Como é que você ajuda essas pessoas a se prepararem para isso? A primeira questão é a conscientização de quem você é. Né? O que te trouxe até aqui, qual é o momento que você está. Então existe todo um trabalho que é o antes, né? O durante e o depois. E o depois não é que terminou, o depois é da fama, você continua. Então como é que está nisso? Porque existe uma exposição hoje, vezes X, não tem nem como falar. O que existia antes? Então assim, hoje o cara sabe o que você faz em casa, sabe onde você tá. Se você postar alguma coisa, ele sabe onde ele vai te sacanear, de te pegar pra falar besteira. E isso não tinha antes. Ele sabe que se você de repente postou que você tá comendo numa churrascaria e amanhã você tem jogo, por que você foi na churrascaria? Então assim, a exposição é muito grande. O que eu ensino? Essa pessoa a se blindar. O que eu ensino? Que muitas vezes ele pode postar se faz bem pra ele, mas posta depois que você sai. Porque existe uma exposição não só dele, como também das pessoas que estão ao redor. Porque a gente tá falando muitas vezes só do negócio, mas e a família desse cara, como é que fica? Porque a outra parte, a gente não sabe quem tá do outro lado. Não é quem vê cara não vê coração. Entendeu? Então o cara pode ter a cara de bravão, mas um coração lindo. Mas ele pode ter uma cara de meiguinho e por trás ser um psico total. Então assim, hoje a gente tem que verbalizar isso, porque quem tem essa exposição muitas vezes não mensura os riscos. Isso é incrível. Passa-se tudo normal, mas a hora que começa a tomar os haters da vida, 80% não dá conta. Então, porque o que acontece, né? Ele se sente o quê? Abandonado? O que acontece na cabeça da pessoa? Ele se sente traído. Tá. Praticamente, não é só abandonado. A síndrome do abandono, ela já existe porque assim, o cara tem lá X seguidores, tá? Não precisa falar de 1 milhão não, basta ter já 1000 pra cima, já, sim. Daí você fala assim, cara, se dos 1000, você levantar a mão e pedir socorro, não tem um que vai te ajudar, porque o cara só quer saber a tua vida. E daí ele começa a entender que aquele universo é um universo vazio. Ele não é frutífero. Tá? Ah, mas é legal, mas ele faz eu ganhar dinheiro, ele faz eu fazer dinheiro, faz eu não sei o quê, ok, mas ele não é funcional. Então você tem que mostrar para a pessoa, tá? Qual é o teu momento? Em que momento você vai pegar isso aqui, vai virar e desligar? Em que momento você vai desconectar e vai conectar com a realidade? E se deixar, velho, entra no mundo Matrix, literalmente. Muitas pessoas não vão entender o que é essa Matrix, depois vocês pesquisam lá no Matrix, Google. tem 3 filmes bons para assistir. Pra vocês entenderem, mas é exatamente isso. Sabe, a realidade virtual é linda, maravilhosa. Ninguém passa mal, ninguém não sei o quê. Alguns, obviamente, vivem das exposições negativas, mas isso é a minoria. Mas não é a realidade. Você não acorda todo dia feliz. Sabe, você não acorda todo dia sorrindo, ai, que céu azul maravilhoso. Você não acorda, vou sair da cama, legal, igual esse já tá fazendo em Alphaville, em São Paulo, 9, 10 graus. Para, velho. Não tem como. Sabe? Só que o digital só mostra isso. E daí a pessoa começa a falar assim, será que a minha vida, só a minha vida é ruim? Não, é que o que vende é isso. Sim. E daí eu trago essa pessoa para essa realidade. Cuidado com o que você está vendendo, tá? Entenda o que você está vendendo e não entre nessa bolha. Porque para sair dessa bolha é difícil. Certo, cara. E assim, né, a gente teve esse período, né, de viagem e que a gente se expôs bastante na internet. E, cara, hoje minha esposa, ela quase não faz nada, porque sugou tanto a energia, e eu lembro disso, a gente passava um dia postando não sei o que, falando stories, aquela história toda. Cara, chegava um determinado momento do dia da semana que você falava, eu não queria nem mais mexer no meu telefone. A nossa cabeça estava tão cansada, tão drenada, sabe, que a energia foi embora.
E, cara, para quem vive disso de fato, todos os dias, é muito desgastante, cara. Aquelas métricas da vaidade, né? Você fica de olho na postagem pra ver se ela engajou, se ela não foi pra frente e tal. E de repente você olha e fala, meu, eu vivo pra isso, sabe? Só isso. Não Sabe o tem... que é o mais legal? Eu tenho algumas pessoas que trabalham dentro da Meta, do Google, que inclusive alguns eu atendo. Uhum. E eu vejo de vez em quando umas pessoas que vêm no mercado lançar uns cursos de métricas que, cara, o pessoal de dentro do Google não sabe que existe. O cara Não, inventou. é verdade, é verdade. Eu fiz questão, há umas 2 semanas atrás, de levar 2 amigos para fazer uma visita lá na Meta, né? Com uma conhecida minha. E daí eu fiz, na hora eu falei assim para assim, deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Quais são as métricas X, Y, Z que vocês usam nos horários da madrugada? Ele olhou e falou assim, mas quem te falou tudo isso? Daí eu comecei a rir, porque os dois falavam isso. Né? Eu falei, eu não posso falar quem falou, mas se funciona se acordar, por exemplo, às 3h03 da manhã fazer uma postagem, ela nunca. Só se você estiver tipo, falando com o cara que o fuso horário dele, tipo Brasil, é 3h03 da manhã, mas lá é horário comercial. Mas não, aqui é uma empresa que funciona em horário comercial, assim. Eles olharam e falaram, tá vendo? E aí? Então, assim, até isso é interessante. As pessoas inventam coisas infundáveis para vender o que é difícil. E o pior, tem gente que compra. Pois é, cara. Esse é um assunto complicado também, né? Porque, de alguma forma, nós estamos procurando os gurus, né? E até falei disso num outro episódio, que a gente tá delegando a nossa vida para esses gurus digitais, cara. Então eles falam o que é certo, o que é errado, você consome aquilo, assume como verdade e passa a viver em prol daquilo. Só que detalhe, né? Eles não aplicam aquilo. Porque é isso que é o legal da minha parte, porque eu vivo bastidor. Então eu pego o cara que fala que acordar às 5h05 da manhã é maravilhoso, só que ninguém vê que ele acorda, ele faz a filmagem e ele volta a dormir. É verdade. O cara que fala que ele toma banho gelado todos os dias e ele toma banho gelado porque a câmera não é de temperatura, porque a água não é gelada. Tá? E daí o coitado lá que acredita em tudo vai lá, toma banho, pega pneumonia, tem AVC que já aconteceu e o cara não acorda. E quem é o culpado? Ninguém, cara. Porque o cara é um guru de internet, ele fez um vídeo lá falando que pô, é legal, é não sei o quê. Então, assim, esse alcance do digital, ele é preocupante em muitas questões. Eu brinco com a minha equipe que, assim, a gente para uma semana para pensar em um post. Aí eu tenho geralmente D14, né? Então eu tenho 14 dias o meu post. E daí a gente para, a gente trabalha, e daí do nada a gente só vai fazer um post bobo, tipo, jogando uma casca de banana no lixo e errando. Esse post dá 50 mil views e o que eu passei uma semana não dá 100, velho. Então, como é que a sua cabeça fica, né? E eu já tive várias reuniões com a minha equipe e daí a gente não consegue entender. Daí a gente fica naquela questão. Eu vou ser um cara de conteúdo sério, eu vou ser humorista, eu vou tornar guru. Daí você tem que realmente seguir a tua linha e falar, cara, eu acredito nisso e pronto. É que essas métricas, elas tendem a deixar a gente muito doido e querer se transformar, né? Para atender uma necessidade que aparentemente é da própria ferramenta, né? A ferramenta tem uma forma que na real os algoritmos funcionam por reação, né? Exatamente. É reação, é reativo. Você postou uma coisa que o outro lado achou legal, se muitas pessoas curtiram aquilo, ele começa a entregar cada vez mais. Não é o conteúdo em si. É exatamente isso. Não é a qualidade do que você está falando. Pode ser simplesmente a imagem, a música, pode ser, enfim, um monte de situação, né? Pois é. E aí você fica nessa de acreditar naquilo, levar isso pra sua vida, e a tua vida vira um inferno, né, cara? Porque você passa a não ter mais o seu conhecimento, né? O que você acredita, você perde a base. É exatamente isso. E eu já me questionei várias vezes. Eu faço terapia, muitas vezes assunto de terapia. Será que eu estou perdendo a minha base? Será que eu estou perdendo a minha essência? Eu tenho que me recentralizar, eu tenho que fazer aquele detox de ficar 1, 2 dias sem encostar no celular, literalmente, né? Sem encostar no celular, assim, deixa bem claro, eu não largo o celular, mas eu deixo de utilizar as redes sociais, porque isso aqui, que tá aqui do lado, foi feito para ligar. Né? E hoje é o que a gente menos faz. Hoje é tão louco que você manda uma mensagem para a pessoa perguntando se você pode ligar. É verdade, eu faço isso direto, inclusive. Posso tá podendo ligar? falar agora? Eu sou da época que meu avô me ensinou que assim, antes das 9 da manhã você não liga pra ninguém e depois das 10 da noite você não liga pra ninguém, né? Que tipo, não era fazia parte da etiqueta social, né? Hoje, cara, é 3 da manhã, o cara tá mandando mensagem, o cara tá ligando, o cara tá não sei o quê. Perdeu o senso comum.
Entendeu? Isso é preocupante para a geração que está vindo nisso. Cara, você fala com muita gente, jovens e tal. O que mais te preocupa? Hoje, a geração que está vindo é uma geração totalmente mimizenta. É uma geração que ela se diz muito preparada, mas ela é muito, muito rasa para tudo. Ela não sabe o que é hierarquia e de saber. Ela não sabe o que é empreendedorismo e se diz ser expert com 16, 20 anos. Cara, para você ser expert no negócio, você precisa ter no mínimo X mil horas. O cara faz um curso de 48 horas e ele sai querendo dar aula. É real isso. Entendeu? Então, assim, essa geração, ela tá sofrendo muito. E ela vai entrar, eu não vou falar que ela vai colapsar, mas ela tá entrando em um nível de depressão muito grande, porque, vamos lá, há 5 anos atrás, praticamente, as pessoas, mas eu falo assim, acima dos 40, vai, eu vou colocar a minha idade, eu tenho 48, a gente entrou em choque. Como que um cara de 16, um adolescente, uma criança, estava fazendo tanto dinheiro? Tá? Ok. Só que a gente começou a ir atrás, ver e tudo mais. Daí esse adolescente jogava na cara, eu não vou estudar porque eu contrato quem é inteligente. Quantas vezes eu não vi isso? Eu não preciso fazer faculdade porque eu contrato e vou pagar a mixaria pro cara fazer aquilo. Cara, mas eu vi muitas vezes. Hoje, em 2024, esse cara não tá mais fazendo tanta grana. E esse cara está sendo contratado por aquele cara que ele falou que ia contratar, que ele aprendeu, que ele teve consistência, que ele teve vivência, e ele está falando agora pro cara, velho, você entendeu? Aonde você chegou? Em lugar nenhum. Você até fez dinheiro, e você perdeu tudo. Agora você quer trabalhar para mim? E esse cara tem dificuldade de se adaptar. Ele não consegue, é o que você falou, hierarquia, né? Então, se você entra num ambiente de trabalho, tradicional, entre aspas, né? Porque essa molecada não vai entrar num sistema de trabalho normal. Não o tradicional que a gente conhece, que é, sei lá, distribuir um currículo, começar de baixo. É o que você falou, com 16, 17, 18 anos já virou milionário, perdeu tudo. Né? Acredito que muita gente foi 80%. pro buraco mesmo. Né? Eles não quebram, eles ficam sem dinheiro, né? Fica diferente. Exatamente. Ficam sem grana. E aí ele tem que ir para o mercado de trabalho. Ele não vai para o mercado de trabalho, né? Não, porque você não tem nem estudo. Essa é uma outra questão também, que poucos, né, isso acontece muito no futebol, tá? As poucas pessoas que evoluíram muito no futebol, elas em um certo momento foram fazer terminar a escola, depois fazer uma faculdade ou fazer um curso profissionalizante. Não que a faculdade vai te trazer toda a base de tudo, mas hoje você mora no país que é necessário. Sim. A gente tem que ser muito claro e assertivo nisso. Você mora no Brasil, entendeu? É importante, independente do que eles vão falar agora, quando estão vindo aqui no nosso podcast, de política, de quem quer, que não importa. Você tem que ter um currículo. É isso que ele vai te validar. Né? Para você estar num outro patamar. Quando você vai buscar um investidor, quem é você? Eu sou um cara que dei certo. Você deu sorte. Você deu sorte, vamos deixar bem claro. Ninguém tá falando que você não é bom, mas a gente tem que entender isso. E o cara não vai aportar em você, porque ele quer uma estrutura. Eu recentemente peguei um pai que me ligou e falou assim, cara, você precisa atender minha filha. É raro um pai falar, você precisa atender. Normalmente até a molecada chega em mim mesmo nova, com menos de 18 anos, a gente pede para assinar um termo né, de conscientização dos pais, mais 18 toca a vida. Isso é muito claro. E daí eu falei, tá, mas quando a minha filha tem 18, eu falei, tá, mas ela já pode isso? Não, mas eu quero. Mas o que aconteceu? O Bruno, ela ficou um dia no emprego, chegou em casa que parecia que estava morrendo. Eu falei, nossa, preocupante, o que aconteceu, né? Cara, eu entrei em choque. Simplesmente chegou no emprego, ela descobriu que ela tinha horários. E dentro desses horários, ela tinha horário para almoçar. Tá. E quando ela descobriu que ela tinha horário para almoçar, e o horário de almoço dela estava variando entre 45 minutos e 1 hora, ela falou que aquilo era trabalho abusivo, usou 300 nomes que nem eu sabia. E eu fiquei assim, não tô ouvindo isso. Caraca. E pediu demissão e falou que nunca na vida se iria se sujeitar àquilo. Cara, como assim? E daí é o que eu tô te falando, é uma geração que os pais não estão impondo regras, o pai e a mãe não estão fazendo o papel de pai e mãe. Pois é isso, né? Muita coisa é pai e mãe. É pai e mãe, lógico que é. O pai e mãe ele pode ser amigo, mas ele tem que ser pai e mãe antes. Entendeu? Ter um pai e mãe amigo é top. Mas se você também não quer ser amigo, seja pai e mãe. Entendeu? Poxa, o mínimo é assim, tá, tipo, na minha casa tem horário para almoçar.
Na minha casa, se você não tiver no horário do almoço, depois não tem assim, tá lá teu pratinho, come a hora que você quer. Não, tirou, vai pra geladeira, você que faz seu prato ou vai ficar pro jantar, entendeu? Mas você não deixou pra mim? Não, lógico que não, tava na mesa, todo mundo comeu. Se você não tava, salvo exceções, é óbvio, né? Tô falando de uma maneira... Claro. E as pessoas não entendem isso, sabe? Na minha casa, a gente segue regras, e na casa de outras pessoas que eu cuido, também, tipo assim, você pode ter até alguém que te ajude em casa, mas aprenda a tirar a mesa. Saiu da tua cama, custa você dar um tapinha nela, não precisa deixar ela perfeita. Tomou banho, não precisa deixar a toalha no chão. Cara, eu viajo com essa molecada, é real. Dá medo dos lugares que eles alugam. Parece que vem assim aquele Taz, o demônio da Tasmânia, né? O Taz, aquele furacão que da hora que ele sai, toalha no teto, não sei o que, o cara pega 10 copos para beber água e deixa em todos os cantos da casa. Pô, não é assim, cara. E daí como que uma pessoa dessa consegue entrar em alguma empresa? Não se adapta. Não se adapta. Como é que uma pessoa dessa que eu falo que... Aí eu vou esquecer, esquece a empresa, mas como é que ela gerir uma empresa? Porque gerir empresa é exemplo. Porque eu vejo que assim, os influencers, né, e os digitais, eles... Você estava até me falando isso antes da gente começar a falar. Mudou o esquema, né? Agora não é mais só fazer a dancinha, não é mais só fazer aquilo que o Instagram entrega e tal. A profissionalização também disso está acontecendo a passos largos. E eu vejo que tem uma tendência muito grande dos grandes influencers produtizarem alguma coisa para vender. Sim. Porque eles entenderam também que essa coisa de aparecer na tela e ficar falando, já meio que não é mais o que era o lifestyle já não vende mais. Perfeito. Né? Curso também já teve um negócio tipo, curso de novo, né? Vou vender produto. Você pega uma Virgínia lá, cara, ela lança um produtinho dela, faz uma live, 1 milhão. E é isso que vai sustentar e que vai trazer, inclusive, investidor, que é uma coisa que você estava me falando aqui agora, né? Mas grande parte, acho que não acordou para isso aí Então, ainda. mas daí você vai, quantas Virgínias tem? Não tem muito. É igual quando a gente fala do futebol. É interessante porque sempre bate nos mesmos 10 nomes. Verdade? Sempre. Eu falo, caramba, vocês não têm outro nome para dar? Não, porque é esse, porque... Tá bom, me dá outro nome. Então, é isso que a gente fala. A gente bate muito na tecla dos mesmos, só que esses mesmos são a exceção da exceção da exceção. Futebol, dentro de um time, você tem um cara que ganha 200 mil reais, que já é um baita valor, e você tem o mesmo time que o cara ganha 1,5 milhão. E o cara tá dentro de campo, vestindo a mesma camiseta. E aí, como é que fica? Quem tá em campo sabe disso. Quem tá na plateia, quem tá na arquibancada não sabe. Verdade. E aí? Então essa questão hoje é muito diferente. É o como você está fazendo. É o que você tá se diferenciando da massa. Efeito manada não te leva a lugar nenhum. Pois é. É apenas mais um. E é difícil, né, para essa molecada entender essa segunda fase da vida aí, vamos dizer assim, porque vieram de uma pandemia, né, de uma época que estava tudo muito digitalizado, 100%, né, tudo era digital. E hoje, o digital ele é um apoio do físico, né? Perfeito. A gente voltou a inverter assim, não, o físico sempre foi muito forte. Aí a pandemia veio, não, agora o físico morreu, é tudo online, digital, não tem nada físico. Tá voltando um pouco, né? Tá mudando de novo. Vamos chamar o híbrido, né? O híbrido ele não existia porque as pessoas tinham medo desse digital, né? Do home office. Sim. E é interessante que eu falo o seguinte, eu brinco que as palavras têm muito poder, né? As pessoas sempre queriam muito, quero trabalhar de casa, quero não sei o quê, e elas perceberam que elas não são preparadas para isso. Trabalhar de casa é muito mais difícil. Porque as pessoas misturam as coisas, elas colocam várias coisas, elas se perdem. E eu não estou falando de palavras bonitinhas como procrastinação, não sei o que, eu estou falando de falta de comprometimento mesmo, entendeu? O cara sentar a bunda e falar assim, não, agora eu estou indo trabalhar. Eu tenho um consultório em casa, eu não entro no meu consultório de pijama, eu não entro de cueca, eu não entro de bermuda. Cara, se for para entrar no meu consultório para atender, eu vou estar arrumado. Não vai ser igual o jornal que o cara tá de bermuda e só parte pra frente. Não faz sentido para mim, porque é lá meu meio de trabalho. Sim. Então, esses detalhes que o digital, ele deixou muito claro que ele é um leque absurdamente top, as pessoas não souberam aproveitar. E hoje tem que voltar pro físico. A produtividade do físico, ela é muito menor do que do digital. Só que ela se tornou maior porque o digital banalizou. Olha que louco. O tempo que o cara ganha fazendo home é absurdamente. Só que ao mesmo tempo ele perde em outros detalhes. Se distrai muito fácil. Ele se distrai fácil, por quê? Porque ele não se respeita. Ele não sabe se posicionar.
em relação às coisas. E é isso hoje que eu ensino. É o que eu mais falo, é o seguinte, eu amo falar que eu te ensino a ter tempo para você ter qualidade de vida e você performar cada vez mais. Porque quem performa precisa ter tempo. Quem não performa não tem essa necessidade. Você pega um carro de Fórmula 1, ele não vai andar no barro. Ele não vai sair de uma corrida e no dia seguinte ele já vai para outra. Não. Ele acabou uma corrida, ele é todo desmontado, para uma equipe maravilhosa, todo preparado para uma nova. Você quer ser um cara de alta performance e você não quer fazer isso. Você não quer ter uma equipe top. Você não quer parar para dar uma refrigerar um pouquinho, né? Não. Você quer ser uma máquina absurda. Que é um erro do que é o alta performance, do que não é alta performance. Perfeito. Né? Porque, de fato, alta performance, a gente pensa o seguinte, cara, tem que ser uma máquina o tempo todo. É igual o motor de um carro, tem que ir lá, não para. Mas, na verdade, não. Isso é produtividade. Ele está produzindo constantemente. Alta performance, vão querer me matar, mas bora lá. Alta performance nada mais é do que você fazer o que os outros fazem num curto espaço de tempo com muito mais qualidade. Tá. Então, onde está aquele motor constantemente? Não, está aquele motor que a hora que você liga, ele vai para 30 mil giros, chega onde ninguém chegou e volta. E ele está intacto. Daí o outro não vai chegar a 5 mil giros, mas ele vai ficar 12 horas para fazer aquilo. Tá. Essa é a diferença. Só que o que foi a 30 mil giros e parou, de repente ele ficou 5 minutos. Só que ele vai precisar de 5 horas para refrigerar, para não sei o quê. Isso é a questão. Essa é a maior diferença. Então performar é ótimo, porque ele te traz tempo. Agora, que é uma analogia muito legal, as pessoas quando passam a ter tempo se perdem, porque elas têm medo. Porque quando elas começam a ter tempo, elas inconscientemente acreditam que elas não são produtivas. Eu saí de novo da performance, voltei para a produtividade. Eu tô tendo tempo, eu tô só indo vagabundo. Eu poderia fazer mais. Cara, você performou. Você fez o que eu não fiz em 2 dias, você fez em 3 horas. Pega esses 2 dias, vai curtir. Não sabe, daí a pessoa buga. Entra em burnout, infarta. Eu entendo isso, porque de fato, né, a gente, durante o tempo de trabalho, né, normal, vamos dizer assim, né, antes de pandemia e tudo, cara, a gente ia pro escritório, 8 horas por dia, e aquela coisa, isso você falou, o momento que você tinha um pouco mais de, não tenho nada para fazer agora, parecia que você, cara, e agora? Eu vou ser mandado embora, porque eu tô sem fazer nada. Tô ocioso. Eu tô ocioso, e ociosidade também sempre foi vista como uma coisa errada, né? Só que daí eu ensino que assim, é se ocupar, trabalhar e performar. Se ocupar, pior os mundos, o que 90% faz. Trabalhar seria o mínimo padrão, mas não é que todo mundo faz. E performar que a minoria faz. Então assim, é o que você faz durante o seu dia. Por isso que eu tenho essas brincadeiras e alguns cortes que vocês veem meus, falando o seguinte, não importa pra mim a hora que você acorda. Importa o que você faz com as suas horas acordadas. Óbvio que quando eu falo não importa a hora que você acorda, é em um cenário de que a gente sabe o que você está fazendo, eu sei o que você tem que fazer na tua vida, então por isso que eu deixo claro, não importa a hora que você acorda, mas no horário que você está acordado, o que você fez? Porque todo mundo tem 24 horas. Sim. Todo mundo. A diferença é que uns, naquelas 24 horas, coloca mais 5 mil pessoas para trabalhar para ele. E o outro quer trabalhar por 5 mil pessoas. Essa é a diferença. Porque 24 horas é para todo mundo. Então, assim, você não precisa ter medo de ter tempo para você. Só que é como você está utilizando esse tempo. Entendeu? É não ficar ocioso. Entendeu? É não querer se ocupar à toa. Se ocupar não serve para nada, cara. E as pessoas têm medo, porque é essa questão que você falou da ociosidade. É verdade. Da galera que você está atendendo hoje, você falou um pouco para mim da música, né? Que agora também está bem forte. Sim, voltou bem forte. O que você pode falar sobre essa... A música é muito interessante, né? Porque a música é um futebol disfarçado. Diz assim, a gente fala do futebol e a gente vê o desgaste físico do atleta, né? Que tá lá em campo e tudo mais, os treinos. Cara, a vida de um artista é puxada. Os treinos, os ensaios, a condição de privação de sono, por causa dos shows de madrugada, não sei o quê. É surreal. Medo de andar de avião, medo de fazer algumas coisas, ausência da família. E, poxa, eu vivencio tudo isso. Eu sou psicólogo que acompanho o show. Daí muitas vezes as pessoas falam, mas qual é a função do psicólogo acompanhando o show? Eu morro de rir, velho. Primeiro, porque realmente não é um padrão. Mas quando eu vou acompanhar um show, primeiro eu gosto dos shows, vamos deixar bem claro isso. Mas é para você ver como que tá
todo o movimento, como está toda a ambiente, sincronia, como está o ambiente, para ver quem que espana, quem fala alto, quando tem alguma coisa errada, como que a pessoa sai de giro. Em momento algum, em algum show, eu dou algum pitaco. Ou fez o quê? Mas depois a gente tem uma reunião de falar, cara, por que que você espanou? Por que que você fez? Por que quando aconteceu de tal coisa, você foi de 0 a 300 tão rápido? E as pessoas não entendem. Daí vem a diferença do Bruno para os demais. Tá. Poxa, eu sei o que é acompanhar um show de você chegar, tipo, numa produtora 4 da tarde, entrar numa van para um show que vai ser a 1 da manhã e você voltar às 5 da manhã. Quantos psicólogos Sim. acompanham essa brincadeira? Ah, nunca vi, né? Na Você falou, verdade, nunca eu viu. acho que nunca ninguém falou sobre isso. Pouquíssimos. Mas aí pergunta, por que que o artista se sente mais tranquilo com o Bruno do que com outro psicólogo? E você acompanha o artista somente ou o pacote todo? Depende do que você é contratado. Tá, ok. Existe a contratação para o artista, ou para a dupla, ou para o trio, não importa o grupo, e existe a questão também de você olhar o todo, que É um seria ambiente toda a equipe. muito difícil, né? Total. Porque se depende de muita gente. Quantas pessoas estão envolvidas num show? Nossa. Você tem show que você vai de 8 a 200 pessoas. Pois é. Entendeu? Então, assim, óbvio que eu não vou olhar as 200 pessoas, eu olho As pessoas chaves, né? Os principais. Então, você tem um olhar diferenciado, mas o que tem que ficar claro, esse olhar clínico, ele vem para depois a gente ter uma conversa e ter uma melhoria. Saber, pô, é verdade, o meu ponto falhou, e cara, quando o meu ponto falhou, eu descompensei e eu quis matar o cara lá. Por quê? Daí a gente vai trabalhar essas emoções. Ou o cara que fez errado, não sei o quê. Acontece. Então, a minha função lá é muito para analisar e ver esse desgaste. O artista sai sai do palco, cara, ele sai acabado. Todo mundo tá lá na empolgação, quero tirar foto, eu quero abraçar. O cara tá, só o bagacinho. Ele tá exatamente, só o bagaço, entendeu? E ele tem esse pós-show, porque tá no contrato. Ele tem que tirar foto com 50 pessoas, ele tem que receber o prefeito, e não sei quem, e o caramba 4, cara, ele tá acabado. Ele acabou de correr uma maratona. 5 horas cantando, 4 horas cantando. Ninguém vê isso. O artista é mal-humorado. Ok. Então, eu sou aquele cara que faço, né, a recentralização das coisas. Daí eu volto. Se eu não viver esse loco, eu vou saber fazer? Não. Por mais teoria que eu tenha. Então, essa questão que a gente já falou logo no comecinho aqui da nossa conversa. Hoje, você colocar a cara, você fazer acontecer, você ir para um momento diferenciado e pôr a mão na massa, primeiro não é qualquer um que quer, mas o teu resultado vai ser 10 vezes melhor. Sim. Animal. Cara, é um mundo à parte, né? Da midiática da coisa, né? De você estar no show, você ter seguidores e pro futebol isso mudou pra caramba, pra música também, né? Sim. Porque a partir do momento que você tem 1 milhão de seguidores e você vê as pessoas, elas entram em contato com você também, a hora que quer, né? Manda mensagem e não sei o que lá, reclama do show que você fez, reclama do não sei do que lá. A cabeça do cara precisa estar em ordem. Precisa. Não, e mistura, né? Você não votou bem porque você brigou com tal pessoa, porque você... E um monte de fake news, né, cara? Esse é um assunto interessante. Porque hoje você tem o fake news muito forte, que mexe com todo mundo, e também a inteligência artificial, cara. Imagino que essas pessoas estão preocupadas, né? Os artistas, os esportistas, com quem você lida hoje, tá preocupado com o que a inteligência artificial pode fazer? Sim. Hoje você tem programas que ele replica a tua voz. Pois é. E isso para um artista é muito péssimo. Até ele conseguir provar que não é, mais óbvio consegue. Mas é muito complicado, porque o primeiro impacto é o que fica. Então as pessoas estão muito preocupadas com o fake news. A internet, como muitas pessoas ainda falam, ela não é terra de ninguém. Então não acredita que você vai atacar alguém, você vai fazer coisa que você não vai ser rastreado, pode demorar, mas você vai ser. Mas ainda existe essa falsa sensação de eu faço o que eu quero. Impunidade ali, né? Exatamente. Como o Deep Web, né, da vida. Tá lá. Não existe isso, cara. É difícil pegar alguns, mas pega. E eles... rola essa conversa de, tem que se preparar para a inteligência artificial, porque de alguma forma isso vai entrar na vida desses caras. Rola, já não porque entrou, hoje né? já funciona em shows.
a parte correta, né? Ah, ok. Então, assim, hoje você utiliza muito da inteligência artificial em show, você usa muita questão de holograma, você usa muita coisa que você consegue pôr artistas que fizeram canções com você gravando, mas, tipo, não tá no Brasil, então você faz isso via inteligência artificial, que é a maneira correta, mas tudo com autorização. Isso existe, é padrão. Agora, tem muita gente que usa isso pro lado errado, né? Total. Então é uma preocupação grande. Porque em algum momento a gente vai começar a se questionar se quem tá no vídeo é a pessoa de verdade. Sim. É o antigo playback. Que o cara tava lá na frente e não tava cantando nada e não sei o quê. Patrick, a gente vive um ciclo. A gente só melhora as coisas, entendeu? Então, assim, hoje o que a gente está vivendo já tinha lá atrás, de uma outra maneira, apenas se melhorou. Essa pessoa, na nossa época, eu sou mais velho que você há alguns anos, como que você fazia propaganda? Você pegava 10 mil panfletos numa gráfica, colocava a pessoa lá no farol e ela ficava distribuindo um a um, acabava o dia, ela ganhava o X dinheirinho ou ela ia em algum lugar. Hoje, cara, o cara tá sentado no computador, na frente da planta, fez um clique, ele deu para 1 milhão de pessoas o mesmo acesso. Distribui muito mais rapidamente, né? Então, isso assim, o que mudou? A forma. Mas a base é a mesma, continua a mesma propaganda. Continua, só que aumentou muito o leque. Na internet deu esse acesso. Mas, de novo, a base estrutural é a mesma. Você tem razão. Você tem razão. É só você entender, ter um pouquinho mais de... menos ego para ver as coisas. Tá? Quebra o ego, esquece. Vaidade não vai te levar, não. Vai lá, pô, é verdade. Hoje o cara que gera tráfego, não é tráfico, é trafegou, né, de informações, deixando bem claro, né, é o gestor, né, que daí cada um nome, você pega a mesma coisa, tem 10 nomes diferentes, nada mais é aquele cara que antes era um marqueteiro que sabia onde ia colocar a tua propaganda. Sim. Só que antes o cara tinha que fazer uma faculdade, tinha não sei o que, hoje ele faz um curso X e ele já fala que ele é expert. Não, ele é bom no que ele faz, mas ele não é expert. Sem dúvida. Tem o expert, são 10 mil horas, né? Segundo o Malcolm Gladwell. De 8 a 10 mil horas, é exatamente isso. Eu não lembrava, sabe, de 8 a 10 mil horas para você poder falar que é um expert. Exato. Cara, o que você pode destacar que hoje é a sua maior dificuldade com a galera, ou o que você está olhando para o futuro também, né? Porque eu imagino que você esteja se preparando também para o que vai vir. Sim. Né? Olhando para o que está acontecendo agora, mas olhando também já para, sei lá, 2, 3 anos na frente, fala, isso aqui pode ser que mude e eu preciso estar preparado. Eu vou de novo, olha que legal. É uma pergunta que você me faz para frente, mas eu vou lá para trás. Ok. O meu avô sempre falou, quem não tiver base, não perdura. Hoje, quem não tiver estudo, e quando eu falo estudo, não é fazer uma faculdade, se quiser legal, mas é estudar, se aprofundar, não ser raso, não vai perdurar no mercado. Há 5 anos atrás, vamos falar de drop, eu vou dar 2 exemplos, vamos lá, de drop, qualquer coisa que você pegava na internet, você vendia. Por quê? Porque o pessoal não tinha acesso a um AliExpress, a um Shopee, né? Você viu como foi obrigado a aprender, né? Não tinha. Então, o cara tá lançando aquilo, beleza. Hoje, essas empresas já cortaram muitos intermediadores, eles já vêm direto, então o cara tem acesso. Hoje você não vende como você vendia 5 anos atrás. Um infoproduto, antes você colocava assim, cura de não sei o que, o cara acreditava porque o guru tá falando. Sim. Hoje tem ainda pessoas que vão cair, mas 80% não cai mais. Por quê? Porque ela fala, cara, peraí, isso aí não é assim, isso é não sei o que. Então assim, tudo vem de uma evolução. Então se você não estudar, se você não entender o mercado, você não vai nem perdurar, você vai morrer. Literalmente. Então, hoje, para mim, você falou deixando no varal alguma coisa, é assim, estude, se atualize. Entenda o mercado que você quer trabalhar. Boa. Me dá mais 2 coisas aí que você acha que são importantes para a molecada que está assistindo, né, que está querendo empreender também digitalmente. Porque você já tem uma experiência que poucos têm. Já ter visto de um tudo, né? Muitos passaram por ti e deram certo, outros talvez tenham recuado. E outros me culparam. Te deram culpa também? Porque tem essa também, né? Porque assim, isso é legal, porque quando dá certo, beleza, o cara é bom. Quando ficou no meio mesmo, tá valendo. Agora, quando não deu certo, meu psicólogo é ruim. É muito interessante isso, só que eu falo que eu não faço nada sozinho. Inclusive, é o início de qualquer terapia. Estamos trabalhando a 4 mãos. Então, não transfere a responsabilidade para mim. Eu vou o cara que vou te orientar, é aquele negócio do cara de forma que tá no box. Acelera, o cara não quer acelerar, então, cara, você não vai ganhar. Mas e se eu bater? Eu tô falando que você não bate. Porque eu sei, eu já fiz isso que você tá fazendo. Então eu tô falando, faça, acredita.
Entendeu? É isso. Então as pessoas não têm. Segundo posicionamento, é acreditar em hierarquia. Tá? É difícil, cara, a gente trabalhar com hierarquia, porque a gente engole muito ego. Eu fui psicólogo do Corpo de Bombeiros durante alguns anos, muito tempo atrás, uma outra história para outra conversa, mas é onde me ensinou muito hierarquia. Não era questão de eu estar certo ou estar errado. Tá. Quem estava acima de mim, na teoria estava acima porque é a meritocracia, sabia mais do que eu, então cala a boca e faz. Difícil isso, hein? Hoje em dia fala cala a boca e faz. Eu vi isso 300 mil vezes. Hoje você tem que tomar até cuidado com cala a boca. Você vai falar, isso. Mas a real é essa. Cara, o cara tá lá, o cara tem X anos, ele chegou e você vai querer fazer diferente. Faz o que o cara falou, depois você faz um laboratório. Sozinho, você vai falar, pô, será que dá isso? Entendeu? Daí você vai chegar pro cara educadamente e falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você falou legal, mas eu fiz um piloto, vou trocar ideia. Você vai ter a certeza de quem é mais experiente, para não falar mais velho, ele vai te ouvir. Porque ele não tem ego para isso. Só que você não quer ouvir quem tem muito mais sabedoria que você. Então assim, cara, ouça os mais inteligentes, para falar os mais velhos, os mais experientes. Exato. Eu aprendi isso, né? Meus pais falavam, cara, não ouve, escuta, assimila primeiro. E o que eu vejo é que hoje, assim, não dá tempo de pensar, não quero nem pensar, né? Não. Já tem a resposta pronta ali na ponta da língua, né? Porque eu manjo muito, então eu preciso falar rápido. Não absorve o que você está falando. E já quer ter a resposta, já quer dar aula, né? Exatamente, com 16 anos quer fazer coisas absurdas. E eu tenho um exemplo muito legal, que tipo, eu trago para a prática, ainda nesse segundo exemplo que você pediu. Meu avô tinha fazenda, a gente sempre foi de estar no meio de gado e tudo mais, eu sempre gostei, né? Não de acordar cedo, mas de acordava cedo com a minha canequinha para pegar aquele leite tirado do dia da avó, que eu voltava a dormir, tá? Então eu era o cara que falava assim, acorda às 5 da manhã para tomar leite, mas eu voltava pra cama e ficava lá até às 9, até beleza, né? Se tivesse postado, beleza. E eu lembro muito bem que assim, a gente ia, meu avô falava assim, não, peraí, você tem que ordenhar, você tem que saber. E cara, ele passava um negócio, você ficava olhando, e você queria fazer diferente, a porra do leite não saía, velho. E daí ele falava assim, entenda, posiciona o dedo assim, tem esse movimento que faz, tem não sei o quê. E não, os netos tudo malandrão, não fazia nada. Ele chegava com uma mão e enchia 5 canecas, velho. E daí você falava assim, porra, velho, deixa eu ser menos. Daí você, tá bom, como que é, posiciona a mão dele. Daí uma vez que ele posicionava a mão, você não errava mais. Tá vendo só? E você não vai ouvir alguém que é mais experiente. E hoje a realidade é essa, é isso. O cara, eu tô falando de uma coisa que é muito minha, pessoal, mas é isso, cara. O cara quer aprender a nadar pelo YouTube. Você vê, mas é verdade, tá? É verdade isso. Já peguei várias situações de sair de barco, o pessoal, você sabe nadar, onde você aprendeu, onde você fez? Não, eu vi lá no YouTube. Nossa, dá um medo. Vai pegar o macarrão, pega o colete, é melhor, é isso. Deu cara quando cai na água. Que medo, né, meu? Ainda bem que por enquanto o médico não consegue fazer isso, né, meu? Porque imagina, não, eu aprendi a operar onde? No YouTube. Mas é isso mesmo. Vou abrir um cara aqui agora e consertar ele. Questão. Que loucura, cara. Bruno, muito obrigado. Eu que Foi um prazerzaço bater esse papo contigo. Bora, sucesso. Valeu. Muito legal essa sua ideia e que venha cada vez pessoas melhores aqui para contribuir com esse pessoal. Com certeza. Eu tô querendo fazer um episódio onde a gente vai juntar mais gente da psicologia aí. A hora que fazer uma mesa redonda, futebol debate, só que de psicologia. Bora fazer. Topas? Topo. Então demorou. Gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até.